Bom, pessoal, essa gravação é uma aula, um vídeo que pretende apoiar a discussão das aulas dos módulos 2 e 3 do curso Ambiente, Acidentes e Doenças Relacionadas ao Trabalho. A gente está agora, de certa maneira, colocando um zoom na ideia de como, na análise do acidente, explorar o que a gente chama de macrodeterminantes e também como explorar consequências tardias. São as aulas 2 e 3 do nosso curso. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que o modelo de acidente organizacional desenvolvido pelo James Rison, ele ajudou a gente a valorizar a busca de origens latentes, origens incubadas de um acidente na história de um sistema. É a ideia de que se a gente tem as perdas, os acidentes como desfecho, o evento que seria final de um acidente, ele teria suas origens que deveriam ser buscadas. Se a gente começa da perda, do desfecho do acidente para as origens, a gente poderia passar por algumas contribuições humanas, a dimensão humana ocorrendo na proximidade do acidente, e indo mais além, a gente buscaria fatores do ambiente, das condições de trabalho, e indo mais além, a gente buscaria fatores organizacionais, uma dimensão mais gerencial da empresa, escolhas estratégicas feitas nesse sistema. Esse modelo ele inclui uma ideia de que o acidente pode acontecer sem a contribuição do que ele chamou de falhas ativas ou a participação humana na proximidade do acidente. Interações entre condições latentes, condições físicas do ambiente de trabalho, do posto de trabalho, dos materiais e dos fatores organizacionais e gerenciais poderiam levar também diretamente ao acidente. De maneiras que o que esse processo aqui está ilustrando, esse slide está ilustrando, é a análise de acidente como um processo que a gente faz buscas das causas, das razões do acidente. Mas há aqui duas interrupções, dois aspectos que a análise de acidente evoluiu e que a gente não tem mostrados aqui. O primeiro é que as perdas, o desfecho do acidente não se encerra no momento imediato do acidente. Então, podemos ter a necessidade de buscar, temos a necessidade de buscar consequências tardias. E também que as origens do acidente não se encerram no interior do sistema organizacional. Ou seja, a investigação de acidentes deve ir além dos muros das empresas e lidar na linguagem da vigilância em acidentes, vigilância em saúde do trabalhador, a gente chama de três dimensões. Uma dimensão de causas ou macro determinantes, a dimensão de exposições e a dimensão de danos. Essas dimensões estão representadas num modelo de vigilância em saúde que foi desenvolvido por Paim e, e outros autores, e então nós temos a dimensão do controle dos danos, dos efeitos, que poderia ser buscado por isso, indícios de exposição, pessoas suspeitas, depois a presença de pessoas assintomáticas, até casos explícitos de adoecimento, ou até sequelas, por exemplo, aqui chegando na ideia de aspectos mais tardios, mais demorados de acidente. No, na ideia de consequências atualmente, a gente não busca apenas a sequela de uma lesão inicial, mas também o aparecimento de lesões diferentes daquela original, mas que estão, ou seja, que elas aparecem então tardiamente na evolução da doença.
O controle de risco, então, o processo social é um processo onde decisões da esfera macropolítica criam, por exemplo, sistemas sociotécnicos ambientais cuja implantação, então aqui eu crio o perigo, o risco, a ameaça, em sua implantação eu tenho a possibilidade da exposição, então eu tenho a situação de risco propriamente dito. E aqui os efeitos decorrentes dessa exposição. A intervenção da análise de acidente deve considerar essas três dimensões. E aí a gente vai ver que não é um papel apenas da gestão de segurança do trabalho. Intervir nessa dimensão macro é algo da necessidade política, intervenção da sociedade organizada. Podemos ter a formulação de políticas públicas transsetoriais e outros meios de atuação. Então, a gente está falando de que na vida social a gente tem decisões, por exemplo, na esfera política, que criam esses sistemas sociotécnicos e ambientais. Então, por exemplo, eu vou implantar uma usina nuclear, eu vou incentivar a monocultura da soja, ou do milho, da cana-de-açúcar, e quando eu tomo essas decisões, eu trago junto um perigo, uma ameaça, uma possibilidade de risco, né? E a implantação desses sistemas vai expor as pessoas, e essa exposição vai produzir efeitos ou danos, como ilustrado nesse esquema do Marcelo Firpo Porto. E chamando a atenção, então, de que na vida social a gente tem possibilidades de bloqueio, de ação social, de atores políticos envolvidos nessa situação, que bloqueiam mecanismos de aprendizado coletivo das organizações e da sociedade, ou que, pelo contrário, estimulem mecanismos de aprendizado, uma cultura de segurança e permita, então, a gente trabalhar nessa esfera. Na pandemia, esse modelo da vigilância em saúde do trabalhador a gente pode dizer que ele foi ampliado em suas origens e consequências. Estão aqui as três dimensões. Então, por exemplo, a atenção à saúde no controle de danos. Ele podíamos discutir na atenção primária de saúde nos territórios, podíamos discutir na atenção hospitalar, enfim, na reabilitação. Aqui tem uma necessidade de que a gente identifique quais são os danos individuais, coletivos, ambientais, econômicos, jurídicos, sociais, etc., trazidos pela ameaça e pelo perigo, né? E o que pede respostas da sociedade. A atuação no controle de riscos, então, o que fazer de vigilância ambiental, de vigilância em saúde do trabalhador, de vigilância epidemiológica, é, e, da mesma maneira, agir na criação de sistemas sociotécnicos perigosos, decisões que podem vulnerabilizar populações expostas e assim por diante. Atualmente, na análise de acidente, é importante chamar a atenção de que a exploração dessa dimensão, especialmente da macro, ela pede ferramentas de análise, ferramentas que nos ajudem a fazer essa busca das causas das causas. Então, algumas técnicas de análise, como o modelo de análise e prevenção de acidentes, o mapa, os mapas verticais ou aximaps, mas também análises conceituais exploram essas três dimensões ou focam mais em macrodeterminantes. Então, o caminho da busca das causas da análise de acidentes, ele passa por mapear os atores envolvidos. Então, por exemplo, numa ruptura de uma barragem de rejeitos, a gente tem a atuação de agências governamentais e instituições. Temos organizações da sociedade civil, as próprias corporações com seu enorme poder, outros atores que atuam em sistemas de atividade, e cada um desses atores tem papéis
pode tomar decisões que vão criar perigos, vulnerabilidades e assim por diante. Deve-se mapear a regulação desses sistemas sociotécnicos. Então, por exemplo, o próprio papel da esfera legislativa, federal, estadual, municipal, como que estão regulados as possibilidades dos danos ambientais, dos danos na esfera jurídica e na esfera de saúde. Ao mesmo tempo, para entender esse processo de explorar as causas das causas, lá nos macrodeterminantes, uma coisa importante na sociedade atual é analisar a velocidade com que as mudanças estão se dando na sociedade. Nós temos mudanças climáticas, pressões financeiras, inovações tecnológicas, mudanças na opinião pública. Aqui, por exemplo, o papel do neoliberalismo, nós tivemos uma interrupção na gravação e estamos retomando aqui esse tema de aula. E estávamos falando, então, da atuação, de como que o neoliberalismo foi um grande incentivador dessa aceleração que se deu na sociedade, a grande velocidade de introdução de mudanças que vão criando perigos, riscos e que vão surgindo numa velocidade maior do que aquela do desenvolvimento das regulações do controle dessas ameaças surgidas. Também é importante monitorar esses problemas e ameaças emergentes e explorar suas origens, que podem ter a ver, muitas vezes vão ser reveladas em contradições surgidas no desenvolvimento histórico do sistema. Uma mudança que se dá na base do sistema, por exemplo, a rapidez de mudanças tecnológicas, nas demandas de competências e habilidades, a presença de pressões financeiras impactando sobre os diferentes níveis hierárquicos de um sistema, também mudanças políticas e climáticas, todas elas podem provocar a emergência de problemas, uma vez que os controles não estão se desenvolvendo na mesma velocidade. Aqui uma breve síntese de como que, com o neoliberalismo, a globalização, esses processos macros que afetam a vida social e do trabalho, desafiando as análises de acidentes. Por isso, vários processos que se dão na globalização, eles podem interagir e implicar no surgimento de riscos sistêmicos. A origem da pandemia, por exemplo, é discutida nesses termos. Então, riscos sistêmicos que desafiam a gestão de segurança. Essas mudanças, de um ponto de vista mais micro, elas vão afetando o sentido, o significado que o trabalho e a vida têm para as pessoas. Um desafio, então, para a análise de acidente é revelar, por exemplo, os acidentes embutem efeitos de uma contratação precária, do medo da intensificação de cadências que elas podem incentivar, ou a metas de produção elevadas, a competição entre trabalhadores, conflitos, jornadas ampliadas, reduzidas, a desorganização dos tempos sociais, está na origem de acidentes, é um grande desafio da análise conseguir revelar contribuições desses elementos. O fato é que, se o trabalho é sem sentido e sem significado no que diz respeito à sua eficiência, à sua satisfação, à autonomia dos operadores, a ser moralmente aceitável, ser um trabalho seguro, se dá sentido ao tempo de vida, ocupa o tempo de vida e dá sentido para o sujeito, esse trabalho, então, vai ser
pode ser patogênico ou pode ser fonte de saúde. Enfim, efeitos sistêmicos de múltiplos processos e da complexidade interativa são outro dos grandes desafios atuais. Essas mudanças que estão acontecendo, a aceleração tecnológica, na mudança social, no ritmo de vida, mudam as comunicações, mudam os transportes, enfim, é fonte de alienação e esvazia o significado do trabalho e pode levar a impactos de saúde. Uma das maneiras de explorar a, se esses elementos estão contribuindo para a origem dos acidentes é utilizar ferramentas como os mapas verticais de análises de acidente, que podem ser agregados a outras ferramentas de análise, como o próprio mapa. Como é que o mapa explora essas análises? Uma das dimensões é, por exemplo, fazendo um mapa dos atores, nesse exemplo aqui do desastre da Boate Kiss. Então, quando eu construo uma representação de todos os atores envolvidos na base da atividade, onde a gente tinha o pessoal da boate, da banda, os escritórios de engenharia, a contratada para proteção acústica, os artefatos pirotécnicos, o comércio de produtos de proteção acústica. E, à medida que a gente sobe nos níveis hierárquicos do sistema, governo local, regional, o corpo regulatório estadual, federal, a gente vai tendo atores que vão sendo identificados e cujos papéis vão sendo discutidos como que, além de procurar como que de alguma maneira contribuíram, se é que contribuíram, no processo do acidente. No primeiro momento, os atores, há um mapa como o mapa dos eventos, então problemas relacionados a extintor que não funciona, as vias de fuga, a ausência de sprinklers, a um clube superlotado, a um pirotécnico aceso no clube, a uma banda que usa pirotécnicos em ambientes externos e que trata, quando vai utilizá-lo num ambiente interno, trata como se fosse da mesma maneira, a segurança tivesse os mesmos cuidados, e vai se verificando a atuação dos bombeiros, a atuação, por exemplo, uma coisa interessante, o início da proteção, do uso das placas do PU inflamável tem a ver com uma intervenção do Ministério Público que exigia um tratamento acústico em resposta a denúncias de moradores da região próxima da boate e que terminou implicando no uso daquele material cuja queima foi responsável pela morte de mais de 240 pessoas. Enfim, também mostrou que, no caso desse desastre, no pós-acidente, houve um apoio da Força Nacional do SUS, que, inclusive, levou a uma intervenção de acompanhamento posterior, financiou o acompanhamento das pessoas afetadas, os sobreviventes, os bombeiros, enfim, e procurou efeitos tardios do acidente na população afetada. São diferentes tipos de classes de decisões, aqui um modelo de apresentação que poderia entender como que elas contribuíram nas origens do evento. Também chama a atenção que, além de uma técnica como essa do ARCIMAP, abordagens conceituais, por exemplo, na economia do trabalho, o Beluso fez uma belíssima análise do colapso do prédio em Bangladesh, onde funcionava a indústria do vestuário, morreram milhares de pessoas no colapso de um prédio, e era uma produção de vestuário para a indústria da, da, da alta costura, empresas de renome que utilizavam estratégias de
de terceirização, de contratação precária, nesse mundo do trabalho desprotegido socialmente, população vulnerabilizada que potencializou o número de vítimas. O caso das amputações nas máquinas injetoras de plástico na fábrica de calçados no interior da Bahia também coloca em evidência a política fiscal do governo de oferecer incentivos para trazer uma fábrica de outro estado lá para o interior da Bahia e isso ser feito num processo decisório onde a lógica da saúde e da segurança foi desconsiderada. Enfim, a gente vai chamando a atenção para dimensões que a análise de acidente pode trazer para a agenda de discussão política e da segurança e que dá cobra um novo status a essa preocupação com a prevenção. O mesmo se deu no caso das barragens de rejeitos de Brumadinho ou na plataforma Horizonte Profundo lá no Golfo do México. Nessas empresas, por exemplo, uma das interferências da financiarização das atividades em questão foi a substituição de gestões que eram profundamente enraizadas, conhecedoras da atividade principal da extração do petróleo ou da mineração e substituir por pessoas especialistas em mercado financeiro, em decisões que agilizam o retorno financeiro dos acionistas e introduzindo uma lógica que implicava em cortes em investimentos na prevenção, na manutenção e que contribuiu, no final das contas, para o que terminou acontecendo. O desafio da análise de acidente na exploração das causas é revelar essa dimensão do processo causal e colocá-la em xeque na discussão de prevenção. Mas na análise de acidente, a gente também chama a atenção para a questão dos efeitos tardios de acidentes. A gravata borboleta chamando a atenção, ajudando a dar visibilidade a esse elemento. Olha só, a gente tinha na gravata borboleta a dimensão, o evento indesejado, as suas consequências e seus antecedentes ou origens, chamando a atenção que tem origens proximais, mas tem origens latentes, incubadas, que estão há muito tempo no processo, no funcionamento do sistema de atividade. Da mesma maneira, consequências imediatas e consequências tardias. A ideia aqui representada também de que cada uma dessas ameaças merece uma gestão, ser alvo de uma gestão de segurança que impõe barreiras, as barreiras aqui ilustradas como esses tracinhos verticais. Uma ideia de uma arquitetura de gestão de segurança se eu tenho, por exemplo, um risco elétrico e eu instalo um disjuntor, eu posso instalar um segundo disjuntor para funcionar em caso da falha de um deles. Então, eu estou diante de um princípio de redundância de prevenção. Se eu estivesse falando em proteção contra queda, eu podia ter um cinto trava-quedas, um cinto de segurança para proteção contra queda, mas podia ter também uma rede de contenção, de proteção contra a queda. Então, agora aqui eu falo da diversidade de medidas de prevenção. As medidas também podem atuar no sentido de reduzir ou minimizar as consequências do acidente. Então, agir no pós-acidente, e esses são elementos a serem considerados. E o que a gente chama a atenção aqui é que a barreira, o lado direito da gravata chama a atenção para o fato de que o acidente não termina no desfecho imediato. Ele traz consequências tardias e surgem como desafios para a investigação. Um primeiro desafio é o do seu reconhecimento, de identificar esse efeito tardio. Coisa que reconhecimento a ser, por exemplo, buscado através do incentivo da busca ativa
pela consequência tardia. Ah, teve um paciente com Covid, e aí, ele apresentou alguma consequência tardia, alguma outra manifestação no pós-evolução da Covid, ele perdeu o olfato, ele evoluiu com uma insuficiência respiratória. Essas são algumas das questões. Da mesma maneira, o impacto do TCE, por exemplo, em termos de afetar a memória de longa duração, provocar cefaleias, acidentes químicos variando enormemente de acordo com o produto. É nefrotóxico, é hepatotóxico, lesões graves em vítimas, por exemplo, amputações, sempre tendem a provocar efeitos na esfera psíquica, podendo provocar depressões e outros. Mas, além do desafio do reconhecimento do efeito do problema, a gente tem o desafio do reconhecimento da relação entre esse efeito e o trabalho, para que a gente possa evoluir no sentido de uma proteção social mais adequada. A gente viu a exploração de macrocausas com ferramentas como análise conceitual, vimos ferramentas como o mapa vertical, vimos a exploração um pouco das consequências tardias, né? E queria, para finalizar, destacar o fato de que os conceitos da análise, do modelo de análise de prevenção de acidentes, são outras ferramentas para investigar, para buscar fazer esse processo de busca das causas que a gente está chamando a atenção aqui. Então, são conceitos guias, cada um deles com seu conjunto de perguntas que guiam a coleta de dados e a interpretação de dados. E tem também conceito, a própria compreensão sobre o fenômeno acidente. Então, o acidente pensado sempre como um fenômeno sociotécnico me leva a buscar uma explicação que traga essas duas dimensões. Se eu tiver apenas uma dimensão, eu considero que a explicação está incompleta. A análise assim trabalhada é sempre uma construção social, produto de escolhas da equipe que analisa. É um processo coletivo que envolve operadores, envolve profissionais, envolve outros trabalhadores. É um processo iterativo, vivo, onde a emergência de um conhecimento pode me fazer voltar para buscar suas origens que eu não tinha originalmente explorado. Essa exploração baseada em conceitos guias, pode ser conceitos relacionados à cognição, relacionados à cognição situada, ao trabalho, então, conceitos da ergonomia, e destacando o protagonismo dos trabalhadores. Assim, para fechar um exemplo aqui, se o trabalho é resultado se o acidente é resultado do fracasso de uma estratégia, de um modo operatório que foi utilizado muitas vezes com sucesso pelos trabalhadores para lidar com uma determinada variabilidade, com uma determinada mudança, incidente que emergia no curso do trabalho, a análise vai exigir que eu esclareça quais eram essas estratégias, o que foi que fracassou, o que foi usado com sucesso antes e que fracassou na análise do acidente, no curso do acidente. Isso só é possível se eu conseguir o protagonismo, o envolvimento daqueles que realizam essa atividade, que possam me dizer como que no trabalho habitual lidam com variabilidades. Aliás, essa contribuição é importante porque ela mostra que no mundo habitual de trabalho as mudanças são constantes, estão sempre acontecendo. E não sejam mais acidentes, porque os trabalhadores, os operadores, reconhecem, detectam o que está acontecendo, diagnosticam aquelas situações, mobilizam competências e resolvem essas situações, mostrando que nós não temos mais acidentes, porque eles são fatores de garantia da confiabilidade e da segurança do sistema, e não, como se dizia na velha abordagem, o elo fraco da corrente da segurança.
A fazer a análise nesses casos, então, é resgatar essa história e nós vamos ver em outras aulas as perguntas de cada um desses passos, desses passos da análise, que são a, as ferramentas que guiam a busca das razões dos acidentes. E o conhecimento assim esboçado vai ser importante para dar, para conduzir a prevenção. Então, uma prevenção que atue nesses três níveis da vigilância em saúde. No controle das causas ou macrodeterminantes, então, é preciso mostrar que intervir se há um modelo de desenvolvimento, se há uma política regulatória que cria um incentivo que facilita acidentes, esses elementos precisam ser colocados na agenda de discussão da prevenção. É preciso que a maneira como se dão essas escolhas sejam mais e mais confrontadas com os interesses, com o que acontece, com como elas afetam a vida e o trabalho de quem está realizando aquela atividade. Assim, a lógica do processo decisório, principalmente das decisões relacionadas a como introduzir novas tecnologias, novas práticas, como, como lidar com variabilidades, precisa ser uma lógica que considere todas toda a comunidade envolvida na atividade de trabalho. Não pode ser uma lógica que exclui o interesse de quem paga a conta quando acontece um acidente, uma intoxicação, enfim, uma ruptura de uma barragem, etc. Se a comunidade exposta pode ser atingida pela ruptura de uma barragem, ela precisa ser considerada nas tomadas de decisões relacionadas a seja a criação, seja a gestão de segurança desse empreendimento, desse investimento de capital. A mesma maneira no controle das exposições, chamar a atenção para que as intervenções não sejam localizadas no posto de trabalho em que aconteceu o acidente. Tem que se pensar a tecnologia, o setor de atividade, a cadeia produtiva, enfim, de uma maneira mais ampla as possibilidades de prevenção. E, da mesma maneira, nos controles de efeitos, não pensar apenas no diagnóstico, não é o seu José que foi a vítima desse acidente, tem uma população de trabalhadores exposta ao mesmo risco, e é preciso que eu tenha mecanismos de reconhecimento de quais são os impactos tardios em saúde, na dimensão social, ambiental, jurídica e assim por diante. Da mesma maneira que eu melhore a capacidade instalada das instituições para detecção e manejo de problemas de saúde, de impactos ambientais, para que tenha a aprendizagem expansiva e continuada dos operadores, para que eu tenha o envolvimento crescente de comunidade atingida, e assim por diante. Esse é o desafio que a gente tem na prevenção. Bom, voltaremos a falar desses temas em outras aulas, e vocês, mais informações, podem procurar aqui nesses sites. Obrigado.